Bom dia, estamos aqui hoje para mais uma aulinha. Então vamos lá, vamos começar hoje com ciências. A gente vai dar continuidade ao capítulo da água, suas composições e propriedades. E esse subtítulo do capítulo são as mudanças dos estados da água. A gente sabe que são 3 os estados, né? Sólido, líquido e gasoso. Mas hoje a gente vai aprender como que a água passa de um estado para o outro. Então vamos lá. A vaporização. A vaporização acontece com a evaporação da água de forma natural, ou seja, através do nosso amiguinho Sol, né? Então acontece com a água dos rios, dos mares e dos lagos. A passagem então do estado líquido para o estado gasoso dá-se o nome de vaporização. Um exemplo de vaporização é quando você coloca uma água ou esquece uma água, bem que a gente não pode esquecer água, né, gente, por causa da dengue. Mas, por exemplo, tem uma vasilha lá fora que tem um pouquinho de água. Gente, de agora, por exemplo, agora cedo, que tá muito calor, pra tarde essa água já vai evaporar, porque o sol está muito quente, muito forte, né, nesse momento. O dia não tá nublado, o dia tá aberto, bonito, a água vai evaporar. Outro fato da evaporação é uma roupa no varal. Você tira a roupa da máquina ou do tanque, enfim, lava uma peça de roupa e coloca no varal. A água dessa peça de roupa ela vai evaporar toda e logo a roupa vai estar seca. Esse é um exemplo mais claro de evaporação que você pode presenciar, porque você coloca a roupa pingando e logo o sol aquece, evapora a água e a roupa está seca. Solidificação. A solidificação é quando você coloca uma água líquida, em estado líquido no congelador, e ela vai congelar virando gelo. Então, a passagem do estado líquido para o estado sólido se dá o nome de solidificação. Um detalhe importante, a água, quando vai para o congelador, ela não fica exatamente no mesmo tamanho, ela cresce. Por isso que às vezes a gente coloca outras coisas que não é água, outros líquidos, né, no congelador e estoura os recipientes. Um exemplo disso é refrigerante. Qualquer refrigerante que você colocar no congelador, se ele entrar em congelamento, provavelmente o recipiente vai estourar, a garrafa vai estourar, porque ela cresce, ainda mais que ela tem gás, né? Então tem que ter muito cuidado também com isso. Porque se estoura um refri no congelador, gente do céu, que bagunça que vira. Continuando. A água dos rios... tem lugares que as temperaturas, gente, bate menos 20 graus. Então, assim, é muito frio, congela lagos, congela lagoas. Então, em alguns lugares, no Canadá e nos Estados Unidos, acontece isso, congela tudo. Por isso que eles fazem aquelas patinações, sabe, no gelo, que é muito típico de países como esses. Então, lá também a água está solidificada, ela está congelada. Na página 64, tem o processo de condensação, que é quando a água ela ferve e ela entra para o estado gasoso. Aí o que acontece? A passagem do estado gasoso para o estado líquido chama-se condensação. O exemplo que o livro dá é o seguinte: quando você põe uma panela para ferver água para cozinhar um macarrão, por exemplo, você coloca e a panela vai ferver. O vapor da água está condensando no espaço, dentro daquele no local acima da panela. Se você tampa essa panela, todo o vapor vai ficar aqui, ó, na tampa da panela. Esse vapor automaticamente vai ficar em estado líquido de novo e vai virar água e vai voltar para dentro da panela. Então aquela água vai manter aquela fervura, subindo as gotículas para cá e voltando para dentro da panela. Então esse estado, a passagem do estado gasoso para o líquido chama-se condensação. A gente vê muito condensação, gente, quando é muito frio. Aqui, assim, algumas épocas do ano a gente tem muito frio. Então, você entra no carro, tem várias gotículas no para-brisa do carro, por exemplo. Ou nas janelas, às vezes, né? Aí você entra no carro e o corpo tá quente, já começa a condensação. Esse é um muito bom exemplo também, porque é fácil da gente perceber. Fusão. A fusão é quando você tem uma barra de gelo, o gelo já congelado, que você colocou no freezer, ele fez a passagem do processo, ele está congelado, e aí você deixa ele fora do congelador para derreter. Esse processo de derretimento, que é a água do sólido, que ela passa do estado sólido para o líquido, então ela é chamada o processo de fusão.
Basicamente é isso, gente. Não tem muito mistério, é tranquilo. Eu gostaria que vocês lessem, depois ouvissem a explicação. Se tiver dúvida, lê de novo. Agora nós vamos falar um pouquinho das questões, tá? Mas quanto ao conteúdo é tranquilo, não precisa se apavorar e nem ficar preocupado, porque ao longo do ano também a gente vai continuar vendo esses processos. Aqui fala assim, ó, na sua vez, na página 64. As setas na ilustração mostram a transformação da água de um estado para o outro. Escreva o que ocorreu a cada mudança, conforme a indicação. Então ali fala, ó, número 1, do sólido para o líquido. O que aconteceu? Houve a fusão no primeiro momento. Do 2 para o 3, que foi do líquido para o gasoso, ali na setinha do 2. Houve vaporização. Na setinha do 3, que é do gasoso para o líquido, houve condensação, porque está condensando, as gotículas estão virando água novamente. E a número 4, que é do líquido para o sólido, é a solidificação. É quando eu congelo a água que ela vira minha barra de gelo. Na 65, eu tenho as explicações. Eles estão explicando ali, ó. O menino fala, o refrigerante gelado passa para fora da garrafa e a deixa molhada. Há vapor de água no ar. Quando esse vapor entra em contato com a garrafa gelada, transforma-se em gotas de água molhando o lado de fora da garrafa. E a outra menina fala, a garrafa gelada produz água, por isso ela fica molhada. Gente, então o que acontece? Pergunta assim, copia aquela que demonstra melhor compreensão sobre o significado da condensação. Então, na verdade, a correta é essa aqui, ó. É a do meio, a do menininho ruivo. Por quê? Porque ele explica que há vapor de água no ar. Então, quando esse vapor entra em contato com a garrafa gelada, ele transforma em gotas de água. É o exemplo do carro, é o exemplo da panela, é o exemplo da janela quando tem as gotículas. Então, tem algumas opções de resposta. Essa é a resposta correta da questão dele tá explicando. E aí, nas linhas, aí vai colocar que é a diferença da temperatura. Que o encontro de uma superfície aquecida com uma superfície fria forma as gotículas de água. Eu vou mandar também isso aqui por foto para vocês terem copiadinho bonitinho no livro. Aí a conversa do Pedro e do Daniel lá embaixo. Eu acho que a fumaça que sai da panela que está no fogão ou do chuveiro é vapor de água. Você concorda com isso, Daniel? O Pedro perguntou. Aí ele respondeu, não concordo, Pedro. Acho que a fumaça e vapor não são a mesma coisa. Quem tem razão, gente? Nesse caso, o Daniel tem razão, porque fumaça e vapor não são a mesma coisa. O vapor é invisível. A fumaça que vemos são as gotículas de água que se juntam. Então é isso, basicamente. Então as duas coisas são diferentes, mas elas se unem no final da história. Página 66 agora. Gente, tudo isso que eu tô falando, eu vou mandar pelas fotos, tá? Então fiquem tranquilos. Qual é o nome da fumaça, qual é o nome da mudança de estado discutida na atividade 3? Então, esse processo a gente dá o nome de vaporização, que é a fumacinha que a gente vê. Leia o diálogo a seguir e verifique os erros que Lucas cometeu em sua afirmação. Em seguida, escreva a resposta dele, fazendo as correções necessárias. Então, vamos ali para o diálogo do Marcos e do Lucas. Lucas, você sabia que a água pura é inodora, insípida e incolor? Aí o Lucas responde, sim, Marcos, incolor porque não tem cor, inodora porque não tem gosto e insípida porque não tem cheiro. Aí, vamos lá. Incolor porque não tem cor, inodora porque não tem cheiro e insípida porque não tem gosto. Então, na verdade, o Lucas fez a troca, né? Na verdade, ela é inodora porque não tem cheiro e insípida porque não tem gosto. E ele falou o contrário. Vou mandar a resposta. Então, na verdade, quem tava... o Marcos estava certo. Ele falou certo, mas aí o Lucas quis explicar e não conseguiu, trocou as duas. Vamos lá. Número 6. Caio convidou os colegas para passar a tarde e tomar um lanche em sua casa. Para que o suco que servisse ficasse bem gelado logo cedo, colocou garrafas de suco com tampas no freezer, mas só lembrou de tirá-las na hora do lanche. Sabendo que as garrafas de suco eram de vidro, o que você acha que aconteceu e por quê? Na verdade, gente, aconteceu a mudança de estado, né? Porque era para ela ficar gelada, líquida, e ela acabou ficando... Ela congelou. Então, ela tornou-se... Dentro do freezer, ela fez ela acabou ficando solidificada, né?
Fez o gelo, solidificou. Então, eu vou mandar a resposta dessa daqui também para vocês colocarem bonitinho lá no livro. De ciências é isso, por hora. Logo vou mandar mais tarefinhas para vocês fazerem. Logo eu venho com mais correções. Por hora, beijo.